Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos ótimos. Vamos hoje conversar um pouquinho sobre o tecido nervoso, que é o quarto tecido básico, digamos assim, constituinte do nosso corpo, tá? Já falamos do tecido epitelial, falamos sobre tecido conjuntivo, seus vários subtipos, falamos na semana passada sobre o tecido muscular e hoje falaremos então um pouco sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso, ele tem a sua formação iniciada ao longo da terceira semana de gestação, né, durante o processo, após o processo de gastrulação, onde inicia-se então a formação na região de ectoderma de uma placa de uma região específica, na região central desse tecido, a princípio ectoderma, que forma o que a gente chama de placa neural. A placa neural, ela tem as suas laterais ampliada, uma ampliação na concentração de proliferação celular, formando elevações que são denominadas então de pregas neurais, como a gente consegue visualizar e relembrar aqui. Pregas essas que vão convergir uma em direção à outra, até que elas se encontrem, dando origem então a uma extensão, um tubo, que a gente chama de tubo neural. O tubo neural, ele é a base para a construção de todo o sistema nervoso central. Durante o fechamento desse tubo, que ocorre já na quarta semana, né, e que não é contínuo, né, começa na região central do corpo do embrião e migra em direção às laterais, nós temos a dissociação de algumas células desse tubo, que formarão o que a gente chama de crista neural. A crista neural são células ou é composto de células que têm a tendência a migrar ao longo do corpo, e essas células estão associadas, entre outras coisas, né, à formação também do que a gente conhece como sistema nervoso periférico, tá? Então, o tecido nervoso é um tecido que tem um único tecido base durante o processo da embriogênese, que é o ectoderma, certo? Desse tubo neural primeiro, né, que é formado então na terceira semana, ao longo das semanas sucessivas, nós teremos a organização de pequenas vesículas ou de vesículas, primeiramente lá na terceira, no final da terceira, início de quarta, já as vesículas básicas, que são prosencéfalo, mesencéfalo e rumbencéfalo, que vão se dilatando, sofrendo dobramentos e que darão origem então a toda a base de encéfalo e a medula espinal, tá? Bem, o que a gente sabe que a maturação do tecido nervoso na organização dos órgãos do sistema nervoso, né, ela ocorre apenas após o nascimento, tá? É especificamente, principalmente nos humanos, especialmente nos humanos, os órgãos associados ao sistema nervoso apresentam uma organização absurdamente complexa, né, principalmente no que tange a sua relação com memória e aprendizado. De uma forma geral, o tecido nervoso ele permite as características associadas aos órgãos do tecido nervoso, né? Que seria a detecção de estímulos, né? Que está associado ao que a gente chama de função sensorial, e também, principalmente, a partir essa detecção de estímulos em todas as partes do corpo, externa e internamente, a execução de respostas que está associada à função motora do sistema nervoso, né? Então, o tecido nervoso, com certeza absoluta, ele acaba tendo uma região central, né, formada pelo sistema nervoso central, mas ele está distribuído por todo o organismo, permitindo então uma integração e uma rápida comunicação entre as diversas partes que compõem o nosso corpo. Tá? Essa comunicação ela é determinada a partir principalmente das células principais do tecido nervoso, que são os neurônios, que tanto conseguem capturar, né, estímulos nos tecidos epiteliais de uma maneira geral, tá? Como também nas questões de revestimento, internas ou externas, né? Transportar e posteriormente transportar respostas às glândulas ou ao tecido muscular, que também é feita via neurônios. Tá? Bem, o tecido nervoso, ele então está relacionado à percepção, identificação das condições ambientais internas e externas e elaboração de respostas que se adequem, né, ou adaptem esse organismo às condições observadas.
tá? Como todo tecido, o tecido nervoso, ele também é formado por células e tem a questão de matriz. Em relação à matriz extracelular, o que se observa é que a concentração de matriz extracelular ela é muito pequena, muito pequena. Tem alguns autores, como Junqueiro e Carneiro, que dizem que não existe matriz extracelular no interior do sistema nervoso, tá? E já vou explicar por que isso acontece. Mas os que falam em matriz, tá? Falam que ela deve constituir no máximo 10 a 20% do volume do encéfalo. E a grande questão aqui é que essa matriz não tem fibras. Aí o porquê, né, em alguns autores consideram como não sendo matriz, porque lembram que a matriz ela tem um conceito que é associado, né, à presença de fibras e presença de substância fundamental. E aqui nós temos só a substância fundamental, né, que é formada por água, pelos glicosaminoglicanos, como ácido hialurônico, sulfato de condroitina e assim por diante. Então, essa matriz, essa vulgo matriz, que na verdade não é bem uma matriz, né, por causa da ausência de fibras, ela confere uma estrutura gelatinosa aos órgãos do tecido nervoso, tá? E, ao mesmo tempo, a presença dessa estrutura permite uma grande irrigação, visto que esse tecido ele é altamente irrigado, tá? Então, tem muitos capilares entre as células, tá? Esses capilares, então, permitem a nutrição, e aqui eu falo de alimentação, de hormônios, falando de oxigenação, tudo, né? Uma difusão entre os capilares e as células que compõem o nosso tecido nervoso, tá? Então, alguns dizem que é um gel ou um líquido tissular, né? E alguns consideram ainda como matriz, tá? Essa estrutura, ela é visualizada nas lâminas, né, de tecido nervoso a partir de um aspecto bem, digamos, comum, que é esse aspecto róseo, quando se utiliza principalmente os corantes básicos de diosina e hematoxilina, tá? E homogêneo, que ficam entre as células que compõem esse tecido nervoso, tá? O que é importante? Que, embora seja uma consistência homogênea, a gente vai ver que, um aspecto homogêneo de coloração, a consistência desse local entre as células, ele parece granuloso, meio espumoso, tá? A esse espaço que ficam entre as regiões de citoplasma das células que compõem o tecido nervoso, também é conhecido como neurópilo, tá? Então, o termo neurópilo é um termo que está associado a essa matriz presente entre as células do tecido nervoso. E neurópilo, na verdade, é uma condição, tem um conceito que está associado à complexidade que é observado em relação aos prolongamentos citoplasmáticos que estão entrelaçados, que estão imbricados e que compõem as células que fazem parte do tecido nervoso. Não entendi, professora. As células de tecido nervoso, neurônios, né? A gente vai ver que, lembra, eles têm dendritos, axônios e outras células que compõem o tecido nervoso que fazem a neuróglio ou neuroglia, também apresentam muitos prolongamentos. Então, esses prolongamentos é que dariam essa consistência granulosa ou espumosa, porque eles são muitos, espaço mesmo, tem pouquíssimo entre as células, visto que esses prolongamentos, eles ficam entrelaçados, imbricados um ao outro para permitir esse movimento de informações entre as células que compõem o tecido nervoso. Tá? Então, o termo mais utilizado, na verdade, é neurópilo, tá? Que é o termo que a gente usa normalmente associado esse espaço entre as células, tá? Então, teria toda essa parte aqui mais cor-de-rosa ou homogênea, e que se a gente ampliar um pouquinho, a gente visualiza, então, essa característica parece meio granulosa, assim, ou meio imbricada, que é devido aos prolongamentos, certo? Bem, em relação à célula, a parte de matriz é essa. Então,
matriz, né, entre aspas, né, geralmente se ouve falar o termo neurópilo. E em relação às células, as principais células do tecido nervoso são os chamados neurônios, né? A função do neurônio é transmitir, receber e transmitir, na verdade, impulsos nervosos. 95% dos neurônios têm essa função. Em torno de 5% dos neurônios são neurosecretores, ou seja, eles não têm a função de receber e transmitir impulsos, mas de produzir substâncias que fazem a função mensageira, que são hormônios. Esses neurônios são especificamente encontrados na região de hipotálamo, tá? Então, eles são neurosecretores. Além dos neurônios, nós também temos as células gliais, que compõem a neuroglia ou neuróglia. Tá? As células gliais, elas estão numa concentração muito maior do que os neurônios. Acredita-se que para cada neurônio existam 10 células gliais. Tá? E a função delas tá não só na sustentação dos neurônios, na proteção desse ambiente neuronal e também na própria modulação da atividade neuronal. Então, elas, como são coordenantes da função, elas dão tudo que o neurônio necessita para que ele possa desenvolver as suas funções básicas ou primordiais, tá? Então, é mais ou menos, essa é a característica, digamos assim, de um tecido nervoso em relação às suas células, né? Nós temos o neurônio e em volta dela tantas outras, né? Que são classificadas como células gliais, tá? Das células gliais, como eu falei, o número é muito maior do que os neurônios, tá? E elas têm uma série de funções que coordenam, que estão associadas à modulação, inclusive, da atividade neuronal. Em relação aos neurônios especificamente, tá? A gente vai observar que existe uma quantidade muito grande de tipos diferentes de neurônios. Acredita-se que existem basicamente 30, na verdade são 36. Nesse trabalho que foi publicado na Nature, né, na Biotechnology, em dezembro de 2016, eles falavam em 35 subtipos diferentes de neurônios, tá? Descobrindo quais são, o objetivo desse trabalho era descobrir quais desses subtipos eles eram mais suscetíveis a fatores de riscos comuns para diferentes doenças diferentes doenças cerebrais, tá? Existiam também outra questão que foi identificada em relação aos próprios subtipos, né, ou tipos diferentes de células gliais. E em relação a essa característica primeira, né, que é do trabalho, que era descobrir se existiam alguns subtipos mais suscetíveis a fatores de riscos de doenças cerebrais, se observou, por exemplo, que células de micróglia e oligodendrócitos foram o primeiro e o segundo, no caso, respectivamente, com maior risco associados ao Alzheimer, tá? Também observaram que as células de micróglia, por exemplo, apresentam-se com maior risco associado a transtorno bipolar, tá? Então, nós temos alguns dessas células que estão mais associadas a grupos específicos de doenças cerebrais. Tá? Então, por isso a importância também de a gente identificar, conhecer mais características sobre cada uma. Tá? Bem, em relação aos neurônios, os neurônios, eles são formados basicamente, né, para que consigam desenvolver a sua função de receber estímulos e transmitir estímulos, eles são formados por uma região que a gente chama de corpo celular, de pericário ou de soma, tá? Que é a base celular dessa célula, onde vão ter todos os componentes citoplasmáticos, onde está o núcleo, tá? E a partir dessa região existem os chamados prolongamentos, né? Os dendritos e o axônio. Então, aqui a gente consegue observar um pouquinho melhor sobre as diferentes partes de um neurônio.
tá? Primeiramente, vamos falar aqui sobre pericário. Pericário seria o centro trófico da célula, literalmente. Então, nele que vai ocorrer a síntese de todas as proteínas neuronais necessárias, tá? E também vão ocorrer todos os processos de degradação ou de renovação de constituintes celulares, de produção de membranas, assim por diante. É o centro ativo celular, né? O pericário ele também tem a função de receber e uma função integradora, receber os estímulos, de literalmente interpretar, né? E levar, ou a partir do pericário também são liberados os estímulos excitatórios ou inibitórios para outros neurônios, tá? No interior do pericário, nós temos grande concentração de neurofilamentos, do citoesqueleto, filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos, tá? Então, aqui, essas estruturas vão estar associadas à organização também dos chamados prolongamentos associados ao pericário, tá? Na região de pericário, como tem muita, mas muita síntese, tá? O que a gente vai observar é que esse núcleo, ele é um núcleo bem evidente, vai ter um nucleolo bem evidente também, e ele é um núcleo mais rico em eucromatina do que em heterocromatina. Então, a gente vai ver que o núcleo dos neurônios, ele é bem evidente, com nucleolo evidente e eucromático. Então, mostra a questão de atividade. Outra questão é que no interior no interior do citoplasma, vai ter uma abundância de retículo endoplasmático rugoso, tá? E também de ribossomos formando os chamados polirribossomos ou polissomos livres, tá? Esse excesso de ribossomos associado à síntese proteica, produzindo proteínas, porque estão formando polissomos, eles normalmente acabam ficando mais corados quando ocorre a produção de lâminas de tecido nervoso. E dão, então, ao pericário um aspecto granular. Esses grânulos que são observados no pericário de neurônios são conhecidos como corpúsculos de Nissl, tá? Esses corpúsculos, eles estão, então, associados especificamente à produção de proteínas, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente consegue visualizar esses pontinhos no interior do pericário dos neurônios, que seriam os chamados corpúsculos de Nissl, ou também são conhecidos como corpúsculos tigroides, ou substância tigroide, tá? Eles apresentam, então, essa coloração mais arroxeada no citoplasma, devido a essa grande quantidade de RNA ribossomal associado a polissomos, tá? Eu vou ter aqui ribossomal, ou grande quantidade de RNA mensageiro associado a ribossomos. Tá bom, gente? Então, é importante que vocês visualizem isso, tá ok? Bem, nesse aqui a gente consegue visualizar também, ó, os corpúsculos tigroides, os corpúsculos de Nissl, tá? Na região de pericário, também, por ser uma célula muito ativa, vai ter muita mitocôndria, tá? E Golgi e os tais dos neurofilamentos. É muito comum também observarmos em alguns neurônios outros pigmentos no interior do pericário ou soma, como é o caso dos pigmentos de melanina e lipofucina, tá? Esses pigmentos, eles estão presentes principalmente na substância negra, lá no sistema nervoso central. Tem uma quantidade menor lá no núcleo motor dorsal do nervo vago e da medula espinal. E no sistema nervoso periférico, eles estão presentes principalmente nos gânglios do sistema nervoso simpático, tá? Bem, o que e por que nós vamos ter pigmentos como a lipofucina? A lipofucina é um pigmento derivado da degradação de substâncias, tá? Principalmente de lipídios,
tá? Associados a lisossomos. A lipofuscina, ela é encontrada em células que têm um ciclo de vida permanente, como é o caso dos miócitos. Eu não me lembro nem se eu falei sobre os cardiomiócitos e da lipofuscina, mas volta aqui. Lá nos cardiomiócitos, nós também temos a presença de lipofuscina no citoplasma, tá? Em alguns deles. E aqui nos neurônios também. Tá? Então, a gente pode encontrar uma coloração mais escura, tá? Como é que a gente observa aqui, ó? A lipofuscina seria essa região onde a gente tem uma coloração mais escura, mais marrom, mais puxado para o marrom, tá? A outra questão é a presença de melanina. A melanina também tem esse aspecto amarronzado, né? Aí a pergunta, mas melanina? Melanina no tecido nervoso? Sim, tá? A melanina é um subproduto da síntese de dois neurotransmissores importantes, a dopamina e a noradrenalina, tá? Então, a dopamina é responsável, vocês devem saber, pela coordenação e fluidez de movimentos, né? E é importante que a gente lembre que ela é derivada dessa dihidroxifenilalanina dopa, o ADOPA, e a DOPA é derivada da tirosina. A tirosina, ela também é utilizada para a produção de melanina, tá? Então, por exemplo, a destruição dos neurônios com substâncias, como é o caso da dopamina, neurônios que contêm muito melanina e constituem a substância negra, por exemplo, os núcleos da base do cérebro, são os responsáveis por doenças como é o caso da doença de Parkinson, tá? Então, a ausência de dopamina, se eu destruir neurônios que produzem em grande concentração a dopamina, a gente vai ter associados a sintomas como tremores, movimentos lentos e a própria rigidez muscular, que é característica de doença de Parkinson, tá? Então, a presença desses escuros também pode ser associada à lipofuscina, tá? Ou à melanina, certo, povo? Então, aqui, nessa sequência de fotinhos, nós vamos visualizar, então, não esquecer características típicas do pericário, que é um núcleo evidente, um núcleo maior, um núcleo grande com um nucleolo evidente e mais eucromático do que heterocromático. Então, pouca região de heterocromatina. A presença de heterocromatina é associada à inativação celular, né? A presença dos corpúsculos tigroides e em alguns neurônios, né? Como esses aqui, neurônios motores da medula espinal, nós temos também alguns acúmulo de lipofuscina, tá, povo? Então, aqui a gente consegue visualizar essas características. Desse pericário surgem, né, os prolongamentos que são conhecidos como dendritos. Tá? Os dendritos são terminações do tipo aferentes, então elas recebem, elas conseguem capturar nas diversas partes do nosso corpo os chamados estímulos. Os dendritos são geralmente muito curtos, tá? Geralmente, tem alguns maiores em algumas regiões, mas em geral eles são curtos e ramificam-se profusamente, tá? Como galhos de uma árvore, permitindo ampliar a área de superfície de contato, né? E permitindo também chegar a diversas regiões de um tecido específico, tá? A tendência é que você tenha uma diminuição no diâmetro desses dendritos à medida que eles vão se afastando, que eles vão se distanciando do corpo celular, tá? Os dendritos, então, eles são especializados em receber estímulos, aumentam consideravelmente a superfície receptora dos neurônios, e eles são os responsáveis por receber e integrar, então, os impulsos à região do pericárdio, tá? Quando a gente fala de dendritos, a gente não pode deixar de falar de uma das características associadas a eles, que são as chamadas espículas ou gêmulas dendríticas. As espículas ou gêmulas dendríticas, elas estão associadas à plasticidade de neurônios,
tá? Plasticidade essa que está relacionada a uma série de funções, como o próprio processo de memória e aprendizado. Tá? Essas espículas dendríticas, elas são estruturas altamente dinâmicas, tá? E são pequenos prolongamentos na parte mais afastada, geralmente, dos dendritos. Tá? A permanência, né, a organização dos dendritos e das espículas dendríticas é baseada principalmente na presença de filamentos de actina, tá? No interior deles. Esse trabalho aqui é um trabalho onde se observou a presença ou a formação de espículas dendríticas durante estímulos associados ao processo de aprendizagem. Então, toda vez que a gente é estimulado a aprender, nós ampliamos o número de espículas no interior dos dendritos. Tá? O que se sabe que, infelizmente, essa capacidade de produção de espículas dendríticas, ela tende a ser perdida à medida que nós avançamos na nossa idade. Então, quanto mais velhos somos, menor a nossa capacidade de produção dessas espículas dendríticas e, portanto, diminuiria-se também a nossa capacidade associada à memória e aprendizado, tá? Outras condições que diminuem a capacidade de produção dessas espículas são ou a deficiência nutricional, tá? Quanto maior a perda em relação a nutrientes, menos espículas são observadas nos dendritos, tá? Bem, aqui a gente vê os dendritos, por eles perderem diâmetro à medida que eles se afastam do pericárdio, a tendência é eles ficarem mais difíceis de serem observados utilizando uma microscopia, ou melhor, uma coloração normal, como geralmente a usina hematoxilina, tá? Então, notem que eu tenho aqui vários neurônios, não são todos neurônios, tem várias células gliais aqui, mas eu consigo visualizar os primeiros prolongamentos, né? A primeira porção desses prolongamentos dendríticos, e depois a tendência é eu não visualizar isso com tanta nitidez, tá? Eu só consigo ver esses prolongamentos se eu utilizo algum tipo de corante especial, como são os corantes que utilizam impregnação por prata, tá? Então, a gente consegue visualizar realmente o quão ramificado, ou quão ramificada é essa rede dendrítica, tá? Então, aqui a gente também utiliza, esse aqui eu falei para vocês que existiam algumas exceções em relação ao tamanho dos dendritos, e uma delas são as chamadas células de Purkinje. Não confundir com fibra de Purkinje. A fibra de Purkinje, ela é observada lá no coração, é um tipo de fibra cardíaca muscular, tá? Essa aqui são células de Purkinje, elas estão presentes, elas formam uma camada no córtex cerebelar, tá? Lá no cerebelo, obviamente, né? E elas têm, então, dendritos bastante grandes e ramificados, né? Que migram em direção a uma camada chamada molecular, lá no nosso cerebelo, tá? Que é bem pobre em células, mas é rica em sinapses, graças à presença dessas ramificações dendríticas, ok? Bem, além dos dendritos, né, nós também temos a formação da chamada terminação eferente. A terminação eferente é o tal do axônio. O segmento ou o axônio, ele é formado a partir de uma região, tá, próxima ao pericárdio, chamado de clone de implantação, ou melhor, clone não, cone de implantação, tá? Cone de implantação. E ele recebe esse nome exatamente porque ele tem esse aspecto em forma de um cone. Esse é um local onde é gerado, geralmente, potencial de ação, tá? A partir do cone de implantação, então, essa ramificação, ela é estendida. O axônio, em geral, ele não é bifurcado, como ocorre nos dendritos, a não ser na sua porção final, onde pode ter a formação de ramos, que são chamados de ramos colaterais. Ao final dos axônios, ou dos ramos colaterais, existem regiões mais abauladas, digamos, mais dilatadas, tá? Que representariam o final desse percurso axonal, que são chamados de telodendros,
tá? Os telodendros, eles representam região de bulbo sináptico, se comunicam ou com o tecido muscular, formando as chamadas placas motoras, tá? Que vocês viram lá no tecido muscular, tá? Ou se comunicam com glândulas de uma maneira geral, tá? Então, nessa porção final, o axônio, ele é ramificado ou não, mas sempre vai ter essa região de telodendro, tá? Os axônios, eles podem ter tamanhos mais variados possíveis, de micrômetros até metros, tá? Esses que têm metros estão associados à formação dos nervos no sistema nervoso periférico e apresentam geralmente a região de pericário na região de tecido de sistema nervoso central e se estende seu axônio ao longo do corpo no sistema nervoso periférico, tá? Os axônios também têm diâmetros podem ter diâmetros diferenciados, mas eles têm um diâmetro constante em toda a sua extensão. O que eu quero dizer? Que eu posso ter axônios mais finos e axônios mais grossos, mas se um axônio é fino, ele é fino em toda a sua extensão, não importa se é de micrômetro, de centímetro ou de metro, ok? A presença existe no axônio também, tá? A presença de uma estrutura que é conhecida como bainha de mielina. A bainha de mielina envolve maior parte dos axônios, com exceção dessa primeira porção, geralmente próxima ao pericário, que é desmielinizada ou que não tem mielina, tá? A mielina é produzida como um envoltório, então, do axônio por células diversificadas no tecido nervoso central e no tecido nervoso periférico. No tecido nervoso central, quem produz a bainha de mielina são células gliais chamadas de oligodendrócitos, enquanto que no tecido nervoso periférico, nós temos células de Schwann que fazem essa mesma função. Tá? A bainha de mielina, ela serve como uma estrutura que dá isolamento elétrico e que permite que o impulso nervoso gerado nessa região de cone de implantação, ele seja saltatório, né? Ele não seja linearizado, mas em salto, o que está associado à grande velocidade que os impulsos nervosos podem percorrer ao longo do nosso corpo. Tá? No interior do axônio, nós vamos observar uma grande concentração de filamentos do citoesqueleto, principalmente microtúbulos e neurofilamentos, tá? Tem pouco, outros tipos de organelas, não tem retículo endoplasmático rugoso, não tem corpúsculo de níquel, que são os ribossomos, né, sintetizadores, tá? Nós temos aqui um citoplasma muito pouco presente de organelas, mas riquíssimo em filamentos do citoesqueleto, microtúbulos e neurofilamentos. Os neurofilamentos normalmente estão associados à estabilização dos microtúbulos, que estão envolvidos no transporte das vesículas que contêm os neurotransmissores, tá? Bem, dependendo da grossura, né, das fibras, tá, do axônio, tá, a gente tem uma transmissão mais ou menos rápida, tá? Então, aqui está mostrando também a relação da condução em relação a diâmetro e com a mielina, tá? Existe uma lei de resistência de um condutor chamado de lei de Ohm, né, que diz que a resistência elétrica varia inversamente com seu diâmetro. Então, o que significa isso? Que quanto maior o diâmetro, menor a resistência, né? Quanto maior o menor o diâmetro, maior a resistência, tá? Outra questão, que é o que também está demonstrado aqui, né? Então, os neurônios com axônios com menor diâmetro são normalmente mais rápidos no processo de transmissão. E a presença de bainha de mielina amplia ainda mais, tá? Quando vocês estudarem alguma coisa sobre
anestésicos, tá? Vocês vão estudar que os anestésicos locais normalmente bloqueiam fisicamente esses canais de sódio das membranas desses terminais de neurônios, tá? Como o potencial de ação normalmente depende do influxo de sódio ou não, tá? De ocorrer, ao não ocorrer esse influxo de sódio, não tem propagação do sinal nervoso, tá? E os anestésicos locais, eles bloqueiam fisicamente, bloqueiam fisicamente essas interações lipofílicas, tá? Que existem aqui entre as bainhas de mielina. Os neurônios com axônios com menor diâmetro, eles são mais facilmente bloqueados, o que obviamente permite ajustar a dose de forma a não inativar os neurônios motores maiores, mas apenas os sensoriais e os do sistema nervoso autônomo, já que os motores têm os neurônios motores geralmente têm diâmetros consideravelmente maiores, tá? Então, quando vocês estudarem anestesiologia, com certeza vocês vão estudar esse processo um pouquinho melhor, tá? Então, aqui a gente visualiza uma foto onde a gente vê esses axônios mielinizados. Isso aqui é uma foto de tecido nervoso associado ao sistema nervoso central, tá? E o que a gente tem que saber é o seguinte, que a mielina, ela é gordura. E lembrem que nas técnicas histológicas, nós utilizamos o xilol, que acaba degradando gordura. Então, onde você tem maior concentração de gordura, a tendência é você observar espaços mais claros. Então, os axônios seriam essas ramificações, esse mais escuro, cor de rosa, tá? E em volta deles, esses pontos claros seriam associados à bainha de mielina. Os núcleos aqui que vocês visualizam é de oligodendrócitos, que são as células que são produtoras, né, que produzem, então, o componente básico para a bainha de mielina, tá? Outra coisa importante em relação aos dendritos, ou melhor, aos axônios, né, que a gente falou, é esse transporte axonal. Então, aqui nós vemos normalmente, né, esse transporte ele é feito a partir de proteínas de transporte associadas aos microtúbulos, tá? As chamadas, lembrem aqui, as chamadas cinesinas transportam as vesículas contendo os neurotransmissores do pericário ao final do axônio, que são as regiões de telodendros, tá? E lá ocorre, então, a liberação do conteúdo nessa fenda sináptica, né, nessa região de sinapse. E, posteriormente, né, o que não é utilizado pelo neurônio seguinte, ele pode ser recaptado, tá? Então, você tem uma recaptação do que resta aí nessa fenda sináptica para poder ser reutilizado por esse neurônio. Quando ocorre essa recaptação, você também tem, então, essas moléculas voltando ao pericário, num movimento que a gente chama de retrógrado, que é um movimento que também utiliza proteínas de transporte, que nesse caso são as dineínas, que é um transporte muito mais lento do que esse primeiro, tá? Então, para vocês terem noção aí, né? Eu coloquei aí mais ou menos o quanto de velocidade que a gente observa, 400 né? Milímetros por dia, e aqui 0,2 milímetros por dia, tá? Então, o centro da atividade sintética do neurônio é o pericário, tá? Então, é importante, então, e necessário esse transporte axonal, que vai levar essas proteínas sintetizadas para todas as partes dos axônios, ok? E depois, se houver necessidade, né, nós também temos esse movimento anterógrado que carrega material do retrógrado, desculpa, do telodendro ou do final do axônio para a região que a gente conhece como pericário ou soma, tá? Vírus, toxinas encontraram ou às vezes se utilizam desse movimento retrógrado para chegar ao sistema nervoso central, tá, gente? Isso é algo que vocês vão estudar também, tá ok? Bem, então aqui nós temos tecido nervoso, tá?
que é formado principalmente por essas células, que são os neurônios, onde a gente vê, então, uma região de pericário com núcleo evidente, núcleo evidente também, eucromático, presença de vesículas formando os corpúsculos de início ou dando coloração diferenciada dependendo do local do tecido que a gente do corpo que a gente está vendo, tá? Que tem prolongamentos menores que seriam os chamados dendritos e prolongamentos maiores que seriam o axônio. Da mesma forma, tá? À medida ao contrário dos dendritos, que vão diminuindo o seu diâmetro à medida que nós vamos afastando do pericário, lembram que os axônios não, eles mantêm o diâmetro ao longo de todo o trajeto. Por isso que geralmente a gente consegue visualizar eles um tempo, tá? Eles também são marcados de forma mais proeminente nas visualizações que utilizam corantes como corante associado a prata, tá? Bem, o que se sabe sobre os neurônios? Os neurônios, eles apresentam as partes comuns a todos eles, mas eles se organizam de maneira distintas no sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico. Bem, no sistema nervoso central, especificamente, a gente vê a organização muito típica onde a gente vê uma migração neuronal que acontece durante o desenvolvimento, fazendo com que todos os pericários se concentrem num ponto específico do órgão e todos os axônios, obviamente, permaneçam então num outro ponto. Essa organização é conhecida como substância branca e substância cinzenta e está visível em todos os órgãos do sistema nervoso central. Seria então a substância branca formada pelos prolongamentos dos neurônios e também das células gliais, né? Em relação, recebe esse nome por causa da mielina que envolve os axônios, que dá uma coloração mais clara para essas regiões. E a substância cinzenta seria formada então por todos os corpos celulares dos neurônios e também de células gliais, tá? Então, o que é importante que a gente visualize? Dá para ver a diferença? Dá, tá? Então, aqui nós visualizamos como que a gente vai ver substância branca e substância cinzenta. Na substância cinzenta, a gente vê muito núcleo celular, muito, aquele neurópilo, né, com uma coloração homogênea, mas com aspecto granuloso, tá? E na substância branca, nós vamos visualizar esses riscos. E primeiro a gente vai ver muito desses pontos claros, né, com brancos literalmente ausentes, que não esqueçam, é devido à ausência de gordura aí, né, geralmente, tá? Os feixes, as fibras, que são os axônios eles também são conhecidos como fibras por causa da sua extensão, normalmente grande, né? E então a gente consegue visualizar esses riscados, digamos, típicos na substância branca e uma ausência dos mesmos na substância cinzenta, tá? Lembrando que na medula, em todos os órgãos do encéfalo, a substância cinzenta ela é externa, a substância branca é interna. E na medula você tem o contrário, né? A substância cinzenta é interna na medula e é externa na região da medula. Tá? Então, está mostrando aqui, ó, substância cinzenta e a substância branca. E notem, na substância cinzenta, a gente visualiza, então, os núcleos celulares de neurônios e células gliais, e na substância branca, esse aspecto mais rendado devido à bainha de mielina mesmo, tá? Então, aqui, ó, substância cinzenta, os pericários, tá? E na substância branca, a gente consegue visualizar esse aspecto mais rendado quando a gente tá visualizando um corte longitudinal ou um aspecto como esse aqui, ó, que é quando a gente faz um corte transversal. Quando a gente faz um corte transversal na substância branca, dentro do tecido, dentro do sistema nervoso central, o que a gente visualiza, tá? Normalmente o axônio na parte
de dentro, um espaço bem claro, tá? Que formado, seria a bainha de mielina, tá? E aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa. Deixa eu desenhar aqui para que vocês entendam. A bainha de mielina, tá? Ela é literalmente um envoltório de gordura, tá? O axônio seria aqui a minha caneta e em volta dele a gente tem gordura. Quando a gente elimina a gordura, no caso da técnica histológica, a gente vai ficar apenas com a membrana daquela célula que no caso do sistema nervoso central, o oligodendrócito. A gordura que estava fixando esse axônio na região central, ela é perdida e por isso que a gente visualiza, tá? Esses pontos escuros aqui não são núcleos, por favor, são axônio, tá? E ao invés de ele estar centralizado, ele tende a ficar periférico porque ele acaba perdendo esse excesso de gordura que o envolvia. Tá? Então, aqui a gente vê a fibra mielínica e cada um desses pontos aqui seriam dos axônios que seriam envolvidos por essa mielina especificamente, tá, gente? Então, isso é muito comum observar em cortes transversais de órgãos como do tecido nervoso, do sistema nervoso central, tá? Lá no sistema nervoso periférico, os axônios eles vão continuar centralizados. Eu já vou explicar por que isso acontece, tá ok, gente? Bem, em relação ainda à organização e no tecido nervoso periférico. O tecido nervoso periférico, ele é formado por que compõe o sistema nervoso periférico, ele é formado por nervos e por gânglios, tá? Neurônios são encontrados, ou pericários de neurônios são encontrados exclusivamente nos chamados gânglios nervosos, tá? Os nervos são compostos exclusivamente por fibras ou por axônios desses neurônios. Então, muitos axônios que são observados nos nervos, no tecido nervoso periférico, apresentam o seu pericário dentro do sistema nervoso central, na região de medula, por exemplo, tá? E essa organização não existe de substância branca e substância cinzenta no caso do tecido nervoso periférico, tá, gente? Isso é exclusividade do sistema nervoso central, ok? Em relação ainda aos neurônios, os neurônios eles também podem ser classificados de acordo com a sua morfologia. E nós temos basicamente 3 tipos de neurônios. Os neurônios que são chamados de multipolares, que são os que estão em maior concentração dentro do nosso corpo, tá? Os neurônios bipolares e os neurônios pseudo-unipolares ou pseudo-multipolares. Como é que a gente classifica cada um deles? Qual é a diferença entre eles? Tá? A diferença se encontra na concentração, na quantidade de prolongamentos. Então, o que se sabe? Que um neurônio multipolar é aquele que vai ter um pericário, e desse pericário vão sair várias ramificações de dendritos, tá? Várias ramificações de dendritos, além da ramificação associada ao que a gente chama de axônio, que seria esse aqui do meio, tá? Já no caso de um neurônio bipolar, o termo já diz, ele tem 2 polaridades, tá? Então, notem aqui que eu tenho 2 prolongamentos, ó. Esse primeiro aqui em cima e esse segundo aqui. Então, nós vamos ter um neurônio que apresenta um prolongamento que depois vai se ramificar várias vezes, não importa quantos de dendritos, mas ele tem um dendrito e ele tem um axônio, tá? Ele tem um dendrito, tá? Esse dendrito se ramifica, pode ramificar
centenas e centenas de vezes, e um exclusivamente um único axônio, tá? Esse tipo de neurônio é muito comum de ser observado nos revestimentos como é o caso de órgãos do sentido, tá? É o que a gente observa, por exemplo, na nossa região olfativa, tá? É o que a gente observa lá no nosso ouvido interno, nossa orelha interna, região de cóclea, tá? Na retina. Então, aqui a gente vai ter uma grande terminação de recepção de sinais que convergem diretamente para o nosso corpo celular e do corpo celular depois é levado para o axônio, tá? Aqui é a mesma coisa, só que não é uma via de acesso só, são várias vias de acesso de dendritos ao corpo celular e que depois são levadas para o axônio. Os neurônios pseudo-unipolares ou pseudo-multipolares, eles apresentam um prolongamento único, tá vendo? Sai um prolongamento só, tá? Do pericárdio, e esse se ramifica. Na verdade, esses neurônios que aparecem lá na vida embrionária, eles aparecem como bipolares e depois eles se transformam em pseudos unipolares ou pseudo-multipolares, como vocês queiram. Na nossa vida, eles são comuns nas regiões, nossa vida adulta, digamos assim, nos gânglios espinais e cranianos, tá? Esse tipo de neurônio é um neurônio que, na verdade, apresenta um axônio, tá? Só que parte desse axônio, ele trabalha como se fosse dendritos, tá? E a outra parte como se fosse axonal. Qual é a diferença aqui, gente? Ao contrário desses outros dois, o impulso é recepcionado e não passa pelo pericárdio, vai direto para essa região que seria ou faria a sua função axonal, tá? Então, aqui, o estímulo captado pelos dendritos vai transitar diretamente para o terminal axônico, sem passar pelo corpo celular, sendo muito mais rápido a sua passagem, certo? Os neurônios também diferem em relação à sua dimensão e aos seus prolongamentos, a gente já falou isso, tá? E alguns deles são muito grandes, os axônios enormes, outros têm bifurcações dendríticas muito grandes, como são as células de Purkinje, tá? Então, o tamanho e a forma dos neurônios também é diversa. Alguns têm um pericárdio mais arredondado, outros têm um pericárdio muito pequeno, sobre a forma de uma região, parece piramidal, como é esses aqui que são chamados inclusive de células piramidais por causa disso, tá? Então, nós temos variados tipos aí de neurônios também. Aqui eu trago dois deles, os maiores neurônios que existem, que são as células de Purkinje, presentes no cerebelo, tá? E as células piramidais, que são neurônios, os menores que existem, que estão presentes na região de córtex cerebral. Tá? Anotem essa aparência piramidal que eles têm, certo? Para terminar a nossa fala sobre neurônios, eu queria comentar que em 2018, tá? Foi evidenciado o último subtipo de neurônio descrito nesse artigo da Nature Neuroscience, tá? Onde se observou a presença dos chamados neurônios rosa mosqueta, onde se descreveu esses neurônios. Esses neurônios pertencem a uma classe conhecida como de neurônios inibitórios, e eles ajudam a coordenar as atividades das demais células do tecido nervoso. Se ligam normalmente a neurônios de uma maneira bem específica, o que indica uma participação bem estratégica no controle de informações que são passadas a partir desses tipos de neurônios. Tá? Essas células foram encontradas na região de córtex cerebral, especificamente numa região associada ao que a gente conhece como autoconsciência, tá? Que é considerada uma das estruturas mais complexas da natureza e é muito investigada para entender, né, como é que a gente tem esse processo de autoconsciência. Então, é um tipo específico de neurônio que foi identificado em 2018, descrito nesse artigo especificamente da Science, tá? Então, são
36 subtipos diferentes que variam em relação à sua forma, seu tamanho, se são uni, pseudo ou multipolares, tá? Então, todas essas classificações é que estão associadas às diferenciações de subtipos neuronais, tá? Os neurônios também podem ser classificados em relação à sua função em motores sensoriais e interneurônios, tá? Lembrando que os neurônios motores são aqueles que são controladores de funções, eles levam, né, as informações do sistema nervoso central para o sistema nervoso periférico, estimulando glândulas exócrinas, endócrinas ou fibras musculares. Os neurônios sensoriais, como o próprio nome sugere, são os que recepcionam as sensações e que levam ao sistema nervoso central. E geralmente associado um ao outro, ou ligando um ao outro, estão os chamados neurônios associativos ou interneurônios, tá? Que são a concentração desses neurônios que estão sempre presentes dentro do tecido nervoso associado ao sistema nervoso central, é o grande interpretador, né? O que recepciona, que interpreta, que envia a mensagem de volta, tá? Então, as funções mais complexas do sistema nervoso dependem exatamente dessa capacidade de interação que os neurônios possuem, né? E que formam o que a gente chama de rede neuronal ou de circuito neuronal, como vocês queiram. Esse processo de interação é baseado na formação do que a gente conhece como sinapses. Sinapses que já estão sendo desenvolvidas já lá na fase intrauterina e que continuam a ser produzidas ao longo de toda a nossa vida. Sinapses que determinam a relação entre um neurônio e outro. Opa, desculpe-me aqui, vamos botar que tá fechando, né? Não. Um neurônio e outro, né? Essa relação que existe entre um neurônio e outro, mas nunca uma relação de toque, né? Eles nunca estão ligados uns ao outro, eles se comunicam, mas eles não interagem um ao outro. Então, essas sinapses, ou nesses locais de interação, você tem um nome de sinapses que transmitem informações, então, de um neurônio para o outro. Essas informações são sobre a forma de substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores ou neuromoduladores, que vocês estudarão com um pouquinho mais de detalhes, obviamente, em unidades de aprendizagem associadas à fisiologia do sistema nervoso, tá, gente? Então, só para relembrar um pouquinho aí, tá? Bem, em relação ainda, é importante que essa interação entre os neurônios, ela está associada, então, à transmissão de informações. E essa transmissão de informações é associada ao que a gente chama de sentido da sinapse. No geral, nós temos os dendritos recebendo essas informações, enviando para os corpos celulares, que por sua vez levam para os axônios, que liberam nas sendas sinápticas, que são recepcionadas por outros dendritos, e assim persiste então a comunicação dentro do tecido nervoso. Embora esse seja o sentido mais comum de observar, que é axônio dendrito ou axônio dendrítica, tá? Esse não é o único tipo de sinapse observada nos neurônios componentes que compõem o tecido nervoso, tá? Existe também as chamadas sinapses axoaxônicas, que são demonstradas aqui nessa figura, né, como o número 2, onde um axônio, a partir de um ramo colateral, se libera as suas mensagens diretamente para um outro axônio, tá? As dendrodendríticas, que está determinada aqui no número 3, onde um dendrito transporta ou envia informações para outro dendrito, e as axossomáticas, quando um axônio libera direto a informação para o pericário, não passando pelo dendrito, tá? As axossomáticas e as axoaxonais normalmente estão associadas a informações inibitórias, ou que são inibitórias desse processo de transmissão de impulso,
tá? Então, isso é importante que a gente saiba. Embora o mais comum seja a sinapse axodendrítica, ela não é a única, ok, gente? E ao final também, né? Geralmente a sinapse associada à via eferente, né? O neurônio ele vai estar ligado ou a um músculo ou a uma glândula, né? E aqui especificamente está mostrando a vocês uma região que a gente chama de placa motora, que é a junção neuromuscular. Então, aqui nós temos um axônio se bifurcando e irrigando, não, melhor, inervando diferentes fibras de musculatura. O número de fibras musculares que são inervadas por um único neurônio, tá? Dá um conceito que a gente falou lá no músculo, que é unidade motora. Lembram disso? Então, a gente tem que lembrar que se um neurônio se ramifica e inerva várias fibras, tá? Essas fibras elas vão trabalhar de forma muito rápida, mas de forma mais brusca, né? Quando eu tenho vários neurônios inervando cada uma fibra, nós temos os movimentos mais delicados, como é o movimento, por exemplo, de pálpebra. A gente falou de unidade motora quando falamos de tecido muscular. Tá? Então, aqui está mostrando as outras formas aí de sinapses, ok, povo? Bem, em relação a neurônios, era isso, tá, gente? A gente sabe que o tecido nervoso, além dos neurônios, também possui uma série de outras células. Então, sobre essas outras células, tá? E como essas células e os neurônios se organizam em outros órgãos do sistema nervoso periférico, nós teremos o próximo vídeo para conversar, tá? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, por favor, coloque nos comentários. E caso não tenham dúvidas e gostarem do vídeo, não esquecem de dar o like, tá, povo? Muito obrigada e até o próximo vídeo, quando a gente vai terminar, então, falando sobre todas essas outras células que compõem o chamado tecido nervoso. Abraço, tá?